Parte 1. Esta história é feita de cartas que Mariana recebeu, cuidadosamente editadas para preservar o anonimato de todos os envolvidos. Todos os nomes foram trocados para manter a privacidade, mas a essência permanece intacta. Quem gosta de relatos intensos e cheios de segredos, prepare-se, porque está uma viagem para o coração pulsante de Lisboa, mais precisamente no charmoso bairro de Alfama. Mariana lembra-se bem do convite da sua amiga de longa data, Sofia, uma estudante de direito que, como sempre, arranjava bicos para pagar as contas. É só uma babysitter, trabalho tranquilo, pagam bem e sem estresse, dizia Sofia ao telefone, rindo-se discretamente. Só que havia um detalhe, e este sim, merecia um aviso. O pai da menina era um homem de Deus, casado, claro. Sofia piscou o olho como se estivessem num café, mas estavam longe disso, apenas 2 telemóveis a conversar. Mariana deu de ombros. Casado, bonito, problemas dele. Ela só queria pagar o crédito da casa e fechar o mês. Na quarta-feira, lá estava ela, diante de um condomínio fechado de luxo na zona nobre de Lisboa, no bairro do Restelo, com aquele ar de quem entrou num cenário de filme. Janelas enormes, jardins impecáveis, o ar parecia cheirar a dinheiro e sossego. Ao tocar o intercomunicador, o coração de Mariana deu um salto. A porta abriu-se e ela se sentiu invadida por uma mistura de nervos e algo mais quente. Você deve ser a Mariana, entre, disse o homem que a recebeu, o pai da menina. Chamava-se Duarte. Alto, com uma camisa branca impecável, mas o colarinho traía uma tatuagem que serpenteava pelo pescoço. Mariana tentou não notar o detalhe, nem o vestido de linho lilás que lhe grudou levemente nas costas. Talvez o calor do momento. A pequena Inês apareceu logo, com aqueles olhos do pai, brilhantes e profundos, oferecendo um desenho e chamando-a para brincar. Mariana sorriu, sentou-se no tapete macio e começou a construir torres de blocos, enquanto Duarte ficou no sofá, observando-a com um copo de uísque na mão. Sim, uísque. E não era para relaxar, era para acender fogos. No segundo dia, Duarte chegou mais tarde, dizendo que teve uma reunião, e tirou o casaco, deixando a camisa branca com os botões superiores abertos, revelando um pouco mais daquele corpo forte, mas nada exagerado. Quando Inês adormeceu nos seus braços, Mariana ficou no sofá do outro lado, o coração batendo tão alto que parecia querer sair pela boca. Culpa? Perguntou ele de repente. O cérebro dela gritou, não, estou a trabalhar. Mas o corpo, o corpo queria que ela dissesse só um copo. E ela cedeu. Conversaram sobre música, viagens, coisas banais, mas ele escutava com os olhos, aquele olhar que despia a alma camada por camada. Mariana sentiu-se despir-se mentalmente, cruzou as pernas com mais ousadia e ajeitou os cabelos com um leve sorriso que dizia, aposto que estás a gostar disto. No terceiro dia, Duarte apareceu na cozinha sem camisa. Disse que Inês tinha derramado sumo em cima dele. Mariana viu o torso dele, nada exagerado, mas definido, a combinação perfeita entre força e suavidade, com outra tatuagem no antebraço, uma espécie de arabesco que parecia contar histórias secretas. Ele andava calmamente pela cozinha, perguntando se ela queria pedir uma pizza. Ela queria mais do que isso, mas fingia estudar o menu com atenção. A tensão naquela noite era quase palpável. Mariana saiu de lá com as pernas a tremerem, o coração em fogo. No táxi, respirou fundo e mandou uma mensagem para Sofia. Será que sou uma profissional ou uma idiota por ainda não ter feito o que não sai da minha cabeça? Sofia respondeu quase de imediato. Cuidado, mas se for para ser, faz bonito. Naquela noite, Duarte apareceu nos seus sonhos, e na semana seguinte tudo fugiu ao controlo. Inês já a aceitava, ele chegava mais cedo, fazia café para ela, elogiava o seu cheiro, e Mariana não usava perfume. Apenas o seu cheiro natural, que deixava o ar diferente. Há algo em ti que muda o ar desta casa, disse ele uma vez. Se Mariana ainda não estava apaixonada. Estava a cair num poço fundo de desejo. Então chegou o dia em que tudo mudou, e de uma forma inesperada. Porque, às vezes, o destino gosta de jogar com a gente. Estavam na cozinha, sozinhos, quando a luz se apagou. Sim, a casa inteira ficou às escuras. Mas o fogo entre eles só aumentou. Mariana sentiu o corpo dele encostado à porta, os braços cruzados, o olhar que parecia prender cada movimento seu, cada curva, cada intenção que ela ainda não tinha coragem de revelar em voz alta. E então a escuridão os engoliu. Ela deu um pequeno grito, mais de surpresa que de medo. Ele estava ali, tão perto, com um sorriso que parecia dizer, calma, deve ter sido a luz. Ou seria um sinal do destino. Com o telefone, ele acendeu uma lanterna, iluminando o rosto dela e depois descendo lentamente, como se pudesse ver a alma por baixo da pele. Mariana sentiu-se nua, exposta, sem nada para esconder. Tem medo do escuro?
Sussurrou ele. Não do escuro, de mim mesma, respondeu ela, com um sorriso que ele ouviu mesmo no silêncio. Riram-se baixinho, as vozes dele tão profundas que pareciam acariciar-lhe a pele. Depois ele acendeu uma vela perfumada e colocou-a na bancada da cozinha. A chama tremia, mas ela tremia mais. Ele aproximou-se, tão perto que podia sentir o calor do corpo dele. Se quiser, pode esperar aqui até a luz voltar, disse com aquela voz grave cheia de duplos sentidos. Mas Mariana já sabia que não ia sair dali. Sentou-se na alta cadeira do balcão, cruzando as pernas lentamente. O vestido lilás de linho tinha uma fenda discreta na lateral, que a chama da vela iluminava só o suficiente para deixar a imaginação fluir. Ele reparou e ela sorriu, lambendo os lábios sem vergonha. Pegou em 2 copos e uma garrafa de vinho. Já que estamos assim, brindemos ao acaso. Tilintaram os copos. Ela não se lembra do gosto do vinho, só do olhar dele, que parecia dizer, vem até mim, sem palavras. E foi assim que tudo começou a deslizar, lento e inevitável, como um filme em câmara lenta. Mariana levantou-se, aproximou-se, pegou no copo dele e fez-o beber, um gesto que começou como flerte e virou promessa. Ele agarrou-lhe o pulso com força quente e perguntou, tem certeza? Se perguntares outra vez, mudo de ideia. O que aconteceu depois foi um turbilhão de sensações. Ele puxou-a para si, beijou-a com fome, com vontade, como se nunca tivesse conhecido outra mulher. As mãos dele exploravam, descobriam, incendiavam. Ela sentia cada toque como se fosse uma nova revelação. Quando a mão dele deslizou para dentro da fenda do vestido, levantando a saia, ela soltou um suspiro que atraiu. Ele pegou-a ao colo com facilidade, e a força daquilo era mais que desejo. Era entrega. Lá no sofá, os corpos falavam a sua própria língua, e ele sussurrou, és a minha melhor loucura. Quando os lábios se preparavam para outro beijo, a luz voltou abruptamente, banhando-os numa claridade implacável. Ficaram ali, parados, nus e expostos, sob o olhar frio da lâmpada. Mariana acordou na manhã seguinte com o sabor do café nos lábios e a sombra da noite nos sentidos. Sabia que, se houvesse um preço para aquele pecado, estava disposta a pagar, e com juros. Mas o destino ainda tinha cartas na manga. E uma delas estava prestes a ser revelada. Parte 2. Naquela manhã luminosa de sexta-feira, Mariana recebeu uma mensagem de Duarte. Há café, queijadas e saudade do que ficou ontem. Ela sorriu, enterrando o rosto na almofada, o telemóvel tremendo nas mãos enquanto respondia com um simples apetite para tudo. Quando voltou ao apartamento dele, vestia uma combinação que não deixava margem para dúvidas. Jeans justos que realçavam cada curva das pernas longas e um pull de cachemira cinza escuro, tão fino que parecia uma segunda pele. O tipo de roupa que grita quero ser discreta, mas o meu corpo não ajuda. Duarte abriu a porta e lançou-lhe um olhar de cima a baixo, com aquela aprovação silenciosa que fazia o coração de Mariana bater mais forte. Entra, disse ele, sem dizer mais nada. O apartamento era um refúgio de luxo discreto no bairro do Restelo, com uma vista panorâmica sobre o Tejo, as janelas amplas deixando entrar a luz do sol que iluminava tudo com uma calma quase irreal. Mariana fingia admirar a paisagem, mas sentia as mãos dele na cintura, quentes e firmes, enquanto ele sussurrava ao ouvido, tive que trocar os lençóis 2 vezes esta noite. Sonhei contigo em todas as posições possíveis. Um arrepio percorreu-lhe a espinha, e ela virou-se para ele com um olhar que dizia claramente, então mostra-me. Duarte não precisou de convite. A paixão explodiu na varanda, com o brilho do rio como testemunha silenciosa, depois na cozinha, e finalmente no sofá onde a luz os tinha apanhado. Agora não havia medo do que viesse à luz, eram eles contra o mundo, entregues ao desejo. Mas, como qualquer história de fogo e paixão, o perigo espreitava. Duarte começou a enviar mensagens no meio da noite, palavras carregadas de desejo e saudade. Durante o dia, enviava fotos da cama desfeita com a legenda, aqui só falta tu. Mariana afogava-se naquele mar proibido, um homem casado com fogo nos olhos que a fazia perder a cabeça. Ela abandonou a profissionalidade. Caminhava pela casa dele de camisetas largas que ele próprio lhe dava, shorts curtos que deixavam as pernas à mostra, ombros e pescoço nus, oferecendo um espetáculo de sedução silenciosa. Duarte respondia com olhares que queimavam a distância. Numa noite, ele apanhou-a no terraço. Ela estava encostada à balaustrada, a olhar o rio, quando ele chegou por trás, o corpo colado ao dela. O calor da respiração dele na nuca quase lhe derreteu a pele. Hoje no escritório só conseguia pensar em ti, murmurou ele, os dedos deslizando por baixo do pull de cachemira, acariciando as costas nuas. Eu enlouqueço com o modo como tu te encaixas em mim, sabendo que por baixo não há nada. Mariana virou-se, encostando a cabeça ao ombro dele, sentindo o risco de serem vistos pelos vizinhos do prédio em frente. O perigo só inflamava a adrenalina, e Duarte beijou-lhe o pescoço, os ombros, deixando-a perder o equilíbrio. Mas nem só de êxtase vive uma história assim.
Naquela mesma semana, a bomba explodiu. Sentados no sofá, ele mostrava-lhe vídeos divertidos da Inês no telemóvel, quando uma notificação apareceu na tela, uma mensagem de amor. Curiosa, Mariana leu a linha curta: bilhetes comprados. Chego domingo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Era a esposa de Duarte, a mulher que Mariana sabia que existia, mas que tentava afastar da mente. O domingo trazia sua chegada, e com ele a certeza de que Mariana teria de desaparecer. Nó na garganta apertou-se, e o coração parecia voar para longe, caindo de uma altura impossível e batendo violentamente no chão. O fogo que ardia entre eles começou a queimar de outro jeito, com medo, com dor. Mariana parou de fingir que era apenas um caso passageiro. Aquilo já era muito mais. Ela estava a apaixonar-se, mesmo sabendo que talvez fosse só mais uma distração para Duarte. E ele? Ele parecia dividido, a culpa e o desejo lutando visivelmente nos olhos. Aquele jogo louco, a dança perigosa, tinha um prazo marcado. Na quinta-feira, 2 dias antes do fim anunciado, Duarte convidou-a para um jantar em casa, um último momento só deles. Pediu-lhe para escolher o vinho, e Mariana vestiu o melhor que tinha, um vestido de seda preto, simples, elegante, que moldava o corpo como uma segunda pele, com as costas nuas em delicadas curvas. Ela não queria seduzi-lo. Queria ser inesquecível. Ele cozinhou para ela, massa com marisco, o cheiro do alho e manjericão misturando-se ao aroma das velas acesas e a uma música francesa suave, cheia de melancolia e paixão não dita. Sentaram-se, quase em silêncio, trocando olhares e toques discretos sob a mesa. A tensão já não era selvagem, era densa, quase dolorosa. Quando ele lhe serviu mais vinho, Mariana não resistiu e perguntou, olhando nos olhos: vai sentir a minha falta? O tempo congelou. 2 segundos de silêncio que pareceram uma eternidade. Já sinto, respondeu ele, sério, sem desviar o olhar. Tu viraste tudo de cabeça para baixo aqui dentro. Ele levantou-se, pegou na mão dela e conduziu-a até a sala, onde espalhou almofadas no chão, junto a uma lareira que parecia nunca ter sido acesa. À volta, velas lançavam sombras dançantes, e a voz da cantora francesa enchendo o ar foi o toque mais lento, mais terno que Mariana já sentirá. Ele beijava-lhe os ombros, os dedos, a curva das costas e o interior das coxas, sussurrando palavras loucas e belas. Ninguém, nunca ninguém, a tinha feito esquecer do mundo assim. Cheiras a pecado que quero cometer para sempre, murmurou ele. Mariana mordeu os lábios para não gemer alto. Ele parecia querer aprender cada centímetro do seu corpo, decorá-lo com a pele e os lábios. Ela entregou-se completamente. Corpo, língua, alma. Quando tudo terminou, ficaram abraçados no silêncio, e foi aí que Mariana entendeu mais assustador de tudo. Ela estava completamente perdida por ele. Na despedida, junto à porta, ele segurou-a forte pela cintura, olhou-a com uma mistura de desespero e desejo e sussurrou: sábado, última noite. Quero-te toda, sem reservas. Sem pensar, ela respondeu: sábado vais ter ainda mais do que isso. Mas o que ninguém esperava estava para acontecer, e era algo que mudaria tudo para sempre. Parte 3. Sábado chegou com um ar pesado de despedida, como se até o vento nas ruas estreitas de Alfama sussurrasse que aquela noite não acabaria bem. Mariana escolheu com cuidado seu vestido, um preto de veludo, justo, com as costas nuas em curvas suaves que pareciam desafiar a escuridão da noite. Os saltos altos finos faziam-na sentir-se uma mistura perigosa de elegância e sedução contida, um convite silencioso para o que estava por vir. Nos pulsos, pulseiras delicadas que tilintavam a cada movimento, e nos lábios, um batom vermelho cereja, o toque final de uma arma fatal. Quando Duarte abriu a porta, o sorriso dele era uma mistura de tensão e desejo, quase um pedido de socorro. A camisa preta, com as mangas arregaçadas até o cotovelo, revelava antebraços firmes tatuados, e as calças escuras realçavam a sua postura imponente. O perfume que trazia, um aroma amadeirado com um toque cítrico, enchia o ar e fazia o coração de Mariana acelerar. Estás tão perigosa, murmurou ele, quase sem fôlego, puxando-a para dentro com a força de quem sabe que está a última dança. Não havia velas, nem música, apenas o silêncio pesado que falava mais alto do que qualquer palavra. Duarte não a levou à cozinha ou à sala, mas segurou-lhe a mão e guiou-a para o quarto, o seu santuário oculto. Um espaço sofisticado, escuro, com uma cama enorme coberta por lençóis de cetim cinza. Na mesa de cabeceira, livros alinhados, um relógio antigo e uma fotografia deles dois, um retrato de casamento virado para ela, como um lembrete silencioso do que estava em jogo. Mariana viu a foto e percebeu que ele também a viu. O olhar dele ficou por um instante perdido, quase suplicante. Queres mesmo isto? Perguntou, a voz carregada de súplica. Quero tudo. Até a última gota, até a culpa e ao risco, respondeu Mariana, sentindo-se viva como nunca. Ele começou a despir-lhe o vestido, beijando cada centímetro de pele que aparecia, como quem se despede para sempre.
As mãos de Duarte exploravam-na com uma urgência desesperada, como se quisesse gravar cada curva no corpo e na memória. Não era apenas paixão, era agonia, uma luta entre o desejo e a consciência. Ele sussurrava entre os beijos. Estás a deixar-me louco? Louco e completamente teu, respondeu ela, os olhos fechados, o corpo arder nas mãos dele. Virou-se de barriga para baixo, sentindo a mão dele deslizar lenta e delicadamente pela coluna, os dedos entrelaçando-se nos seus cabelos. Cada toque parecia um adeus antecipado, um grito silencioso de quem sabe que o fim está próximo. Quando tudo parecia chegar ao auge, uma sombra inesperada invadiu o quarto. Som do telemóvel a tocar. Duarte hesitou, o rosto a mudar de cor. Mariana abriu os olhos, viu a luta interior nele, o desejo, a culpa, o medo. Ele desligou o telefone, mas o silêncio que ficou foi mais pesado do que qualquer palavra. Durante horas ficaram ali, abraçados no escuro, a respirar pesado, sabendo que aquela noite era um ponto final. Na manhã seguinte, Mariana vestiu-se em silêncio, pegou na mala com mãos trêmulas. Duarte ficou junto à porta, olhando-a com uma mistura de sentimentos que a esmagava por dentro. Ela aproximou-se, olhou nos olhos dele e disse baixinho: quiseste-me toda, mas eu sou mais do que corpo. Sou verdade. Mostrou-lhe o telemóvel com uma mensagem anônima enviada para a esposa dele. Pergunta ao teu marido porque as camisas dele agora cheiram a lavanda, e não há. Viu a cor fugir do rosto dele, o horror estampado nos olhos. Tentou falar, mas não conseguiu. Mariana tocou-lhe a face com dedos frios como gelo. Quiseste deixar uma marca? Eu deixei. Virou-se e saiu, o som dos saltos a ecoar pelo chão de madeira como uma sentença definitiva. Não olhou para trás. A porta fechou-se, levando consigo o que poderia ter sido, mas não foi. Na rua, o ar frio da madrugada envolvia-a, o coração vazio e a mente a mil. O que faria agora? Afundar-se nessa história perigosa ou fugir para sempre? Mas o destino, com seu humor cruel, ainda não tinha terminado com Mariana. Quando entrou no táxi, o telefone vibrou outra vez. Era uma mensagem de número desconhecido. Sei quem és, e vamos nos encontrar em breve. Mariana engoliu em seco. O jogo estava longe do fim. Parte 4. Mariana sentiu um frio percorrer-lhe a espinha ao ler a mensagem enigmática no ecrã do telemóvel. Sei quem és, e vamos nos encontrar em breve. M. Quem seria o tal M? Uma ameaça? Aviso? Ou talvez alguém que sabia de tudo e estava disposto a mexer ainda mais no já complicado tabuleiro em que se encontrava. O táxi serpenteava pelas ruas estreitas de Alfama, enquanto ela tentava controlar a respiração irregular. O vestido preto de veludo parecia pesar-lhe mais do que o habitual, e os saltos finos, que antes a faziam sentir-se poderosa, agora deixavam vulnerável, como se a cada passo o mundo pudesse desabar. Decidiu que precisava de respostas, principalmente, de um refúgio. Ligou para Sofia, a única amiga em quem confiava plenamente. Mariana, estás bem? Perguntou Sofia, a voz preocupada, mas firme. Não sei. A coisa complicou-se, respondeu, sentindo as palavras falharem-lhe. Recebi uma mensagem estranha. Alguém sabe tudo. Não sei o que fazer. Sofia suspirou, com aquele tom de quem já viu muitas tempestades e sabe que o pior está por vir. Vem cá, vou preparar um café. Precisamos de traçar um plano. Se isto vai ser uma guerra, então que comece com inteligência. Mariana desligou e, no fundo, sentiu-se um pouco mais segura. Sofia era o seu porto seguro, a voz da razão no mar de loucura. Mais tarde, sentadas no pequeno apartamento de Sofia, com a luz baixa e o cheiro forte do café a preencher o ar, as duas amigas começaram a dissecar cada momento, cada mensagem, cada olhar que Duarte tivera nas últimas semanas. O que achas que o M quer? Perguntou Mariana, com os olhos fixos na chávena. Pode ser a esposa, pode ser alguém envolvido no passado dele, ou até alguém que quer usar isso contra ele. Homens casados com segredos raramente têm uma vida tranquila, respondeu Sofia, com meio sorriso irônico. E tu, como estás? Não consegues parar de pensar nele, não é? Mariana baixou a cabeça, sentindo o calor subir-lhe as faces. É como um fogo que arde e não queima, mas que me consome por dentro. Não é só desejo, é mais. É confusão, culpa, esperança. Sofia riu-se, um riso leve que parecia dissolver um pouco da tensão. Então estás viva, minha querida. Se não fosse assim, a vida não teria graça nenhuma. No entanto, mesmo entre sorrisos e confidências, o telefone de Mariana vibrou novamente. Era outra mensagem do mesmo número desconhecido, desta vez com uma foto. A imagem de um envelope em cima da mesa do apartamento de Duarte, com uma nota que dizia apenas: a verdade está mais perto do que imaginas. Mariana sentiu o mundo girar. Aquilo já não era jogo, era uma tempestade prestes a explodir. Decidiu que não podia ficar parada. Precisava de enfrentar o que viesse, fosse quem fosse M.
Naquela noite, voltou ao apartamento de Duarte, decidida a procurar pistas, a descobrir segredos escondidos atrás daquela fachada elegante. Vestiu um casaco de lã grosso, sapatos baixos para não fazer barulho, e levou consigo uma lanterna pequena e o telefone carregado. Ao chegar, o prédio parecia adormecido, as luzes da rua lançando sombras longas e sinistras. Mariana entrou com cautela, usando a chave que Duarte lhe tinha dado dias antes, e subiu até o apartamento. Lá dentro, o silêncio era quase palpável, quebrado apenas pelo som do seu próprio respirar. Vasculhou os armários, os livros nas estantes, as gavetas da secretária. Nada parecia fora do normal, mas havia uma sensação estranha no ar, como se algo invisível a observasse. Foi então que, no meio dos papéis sobre a mesa da sala, encontrou uma carta dobrada, semi-escondida. Com as mãos a tremer, abriu-a e leu: Duarte, sabes bem que isto não pode continuar. A verdade virá à tona, e nada poderá apagar o que já foi feito. Cuidado com quem confias, porque o preço pode ser maior do que imaginas. Assinada simplesmente com M. Mariana sentiu o coração disparar. Estava mais perto do que nunca da verdade, mas a que custo? Um estalido vindo do corredor fez-na congelar. Alguém estava ali, à espera. E, no fim do corredor, uma sombra se moveu lentamente em direção a ela, com um sorriso que prometia respostas. E perigo. A história estava longe de terminar. Parte 5. Mariana ficou imóvel, o coração a bater descompassado enquanto a sombra se aproximava lentamente pelo corredor estreito do apartamento. A luz fraca da lanterna tremia nas suas mãos, projetando formas distorcidas nas paredes revestidas de madeira escura. O silêncio era pesado, quase sufocante, quebrado apenas pelo som dos seus passos hesitantes. Quando a figura emergiu da penumbra, a surpresa quase a paralisou. Era uma mulher, de aparência elegante, com cabelo castanho escuro preso num rabo de cavalo baixo e olhos que brilhavam com uma mistura de raiva e tristeza. Vestia uma blusa de seda creme e uma saia lápis preta, impecável, como quem controla tudo, mas que escondia uma tempestade interior. Mariana, não esperava te encontrar aqui, disse a mulher com um sorriso frio, cruzando os braços. Sou Mariana M., a esposa de Duarte. O nome soou como um golpe. Mariana sentiu o chão faltar-lhe. A mulher avançou alguns passos, os saltos finos ecoando pelo chão de madeira, e aproximou-se até ficar a poucos centímetros dela. Sabes, Duarte é um homem complicado. E eu também não sou exatamente a santa da história, disse com um brilho atrevido nos olhos, como se desafiasse Mariana a reagir. Mariana tentou falar, mas a voz falhou. A mulher continuou, com um tom que misturava ironia e ameaça: recebi a tua mensagem. Lavanda, dizias? Não sabia que ele tinha um novo perfume favorito, ou talvez uma nova amante. Um sorriso cruel desenhou-se nos lábios de Mariana M., que se virou e caminhou até a janela, olhando para a cidade iluminada. O silêncio voltou a instalar-se, pesado e torturante. O que queres? Perguntou finalmente Mariana, reunindo coragem. Quero que saibas uma coisa, respondeu a mulher, virando-se lentamente. Isto ainda não acabou. Na verdade, só está a começar. Tu achas que sabes tudo, mas há segredos que nem ele conhece. Segredos que podem mudar tudo. Mariana sentiu um calafrio percorrer-lhe a espinha. A mulher entregou-lhe um envelope grosso, selado com cera vermelha. Sem esperar por resposta, virou-se e saiu, deixando a porta bater suavemente atrás de si. Sozinha no silêncio do apartamento, Mariana abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro, encontrou fotografias, mensagens e documentos que deixavam claro que Duarte não era apenas um homem com uma aventura proibida, havia um jogo muito maior em curso. Dinheiro, traições, manipulações que iam muito além do que poderia imaginar. Enquanto folheava as provas, o telemóvel tocou. No ecrã, uma mensagem simples: estamos a observar. Não confies em ninguém. M. Mariana fechou os olhos, sentindo a pressão de um mundo que se desmoronava à sua volta. Aquela história que parecia ser apenas um romance proibido era, na verdade, uma teia de mentiras, poder e perigo. Ela sabia que, dali em diante, a sua vida nunca mais seria a mesma. E que a próxima jogada, fosse qual fosse, poderia ser a última. Com o envelope nas mãos e o coração a mil, Mariana levantou-se, olhando pela janela para as luzes de Lisboa que brilhavam indiferentes. Um sussurro percorreu a sua mente. Quem é o verdadeiro inimigo? E o que estás disposta a perder para descobrir a verdade? O mistério estava apenas a começar. Fim, por enquanto.